Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa. A gente abre esta edição falando de um projeto polêmico em Belo Horizonte. A proposta que tramita na Câmara Municipal reduz o tempo para concluir o processo de tombamento de imóveis. Especialistas acham que a medida vai colocar em risco a história de casarões da cidade. Pelo projeto de lei, o prazo máximo para que a Prefeitura conclua o processo de tombamento de um imóvel será de 90 dias. Caso contrário, o proprietário pode dar o destino que quiser à residência, inclusive demolir. Atualmente, um processo de tombamento de um imóvel pode levar de 1 a 15 anos. Segundo a Prefeitura, tanto tempo assim é necessário porque existem poucas equipes e o trabalho de levantamento dos dados é minucioso. Então, isso coloca em risco mais de 30 anos de política de preservação do patrimônio cultural da cidade. Quem tem um imóvel tombado tem como principal vantagem a isenção do IPTU. Mas enquanto o processo não é finalizado, o dono não pode fazer modificações ou vender a casa, por exemplo. Para o vereador autor do projeto, o limite de prazo traria mais tranquilidade aos proprietários. O que não pode acontecer é um tombamento e não ter prazo e ficar o período que eles querem. Então eu acho que prejudica o proprietário e simplesmente acaba com projetos futuros do proprietário. A casa de Dona Erli já está em processo de tombamento há 2 meses. A artista plástica vê vantagens com a aprovação da lei. Não tem nada que demora tanto, senão eu acho que falta um pouco de agilidade aí, né? No bairro de Santa Teresa, são 288 imóveis em análise. Para o presidente da Associação de Moradores, a aprovação da lei limitando o prazo pode prejudicar a história da região. Se for posta em prática, vai descaracterizar o bairro, né? Por quê? Porque é impossível ou quase inviável um tombamento em 90 dias. Um músico foi preso suspeito de estuprar uma mulher no bairro Castelo, em Belo Horizonte. O homem detido é do estado do Maranhão. Foi este comprovante de depósito que ajudou a polícia a localizar o suspeito. A vítima teria pegado o papel dentro do carro usado pelo homem antes de ser abandonada. Com as informações, a PM chegou até o apartamento de um pastor, que teria contratado o rapaz para fazer shows evangélicos na capital. Ao conversar com a pessoa que estava qualificada nesse bilhete, ele franqueou a entrada, conversou conosco e ele tinha uma visita na sua casa, que já há uma semana estava no local. A vítima também identificou ele, né, visualmente já foi categórica que realmente era ele. E outros indícios começou a nos levar a crer. Segundo os militares, a vítima, de 55 anos, foi rendida com esta faca quando chegava para trabalhar no bairro Castelo. De acordo com a PM, o estupro aconteceu em uma área abandonada. A mulher foi abusada por quase 1 hora dentro do veículo, que pertencia ao pastor, mas que teria sido usado sem o consentimento do religioso. Durante toda a ação, o suspeito disse à vítima que ficaria impune por ser de outro estado. Que ela poderia desistir, não precisava de fazer barulho nem nada, porque o veículo não era dele, era um veículo roubado, e que ele era de outro estado e em breve ele estaria retornando para o Maranhão. O músico Renato Bandeira dos Santos, de 29 anos, chegou a Belo Horizonte na semana passada. Tranquilo, o rapaz, que também diz ser pastor, negou o crime. O carro não é meu, o carro não está no meu nome, o comprovante não está no meu nome. Então, assim, eu não sei por que levaram o hóspede da casa e não levaram o dono que tem o carro no nome dele, o comprovante no nome dele. E nunca tive passagem, polícia nenhum, por isso não estou de cabeça baixa, estou olhando para a câmera e dando... respondendo às perguntas que vocês estão me fazendo. O sumiço de um paciente do Hospital João 23, em Belo Horizonte, revolta parentes do homem que deu entrada no último fim de semana. A família não tem suspeitas do que pode ter acontecido. Parentes colocaram cartazes com a foto do homem de 43 anos do lado de fora do hospital. Vantuil Fidelix Araújo foi levado por amigos para uma endoscopia na unidade de saúde por causa de um problema grave de estômago. Eu estive numa clínica particular, o estado dele era muito ruim. Aí o médico orientou para me trazer para o João 23. Eu vim correndo mais meu amigo, internamos eles.
e a médica foi muito atenciosa, internou ele. Mas o paciente desapareceu no hospital. Seu Pedro, de 83 anos, visitou o filho no sábado e no dia seguinte recebeu a notícia do sumiço dele. Quando chegou aqui, a minha filha ligou e disse que ele saiu daqui ontem às 10 horas da noite. Já são 4 dias de procura e a família não sabe mais o que fazer. Eu já fui no ML, eu já rodei estranho tudo, Belo Horizonte, Centro, Floresta, e ninguém acha ele. Já espalhei a foto dele na Polícia Civil, Polícia Militar. O que ninguém entende é como um paciente pode ter deixado o hospital sem um registro de alta, sem assinar uma declaração de abandono do tratamento e não ser barrado na portaria. Ninguém fala nada. Bom, a gente recebeu uma informação há pouco do amigo do paciente. Segundo ele, Vantuil de Araújo voltou para casa por conta própria e não deu detalhes sobre o sumiço. Em relação à saída do homem do hospital, a assessoria da FHEMIG informou que está apurando o caso para avaliar as medidas que serão tomadas. 26 pessoas foram presas em mais uma mega operação das polícias federal, militar e civil no centro-oeste do estado. Foi a segunda desse tipo realizada em Minas nos últimos dias. A primeira foi em Juiz de Fora. Os alvos são criminosos envolvidos com tráfico de drogas, roubo a residências e furto de veículos. Cerca de 300 policiais federais, militares e civis cumpriram 88 mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos pontos de Divinópolis. A Operação Ostentação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta por Polícia Federal, Secretaria de Estado de Defesa Social, Polícia Civil, Militar, de Meio Ambiente e Rodoviária. Quando eles praticavam os crimes, na maioria das vezes eles estavam com capuz. E a gente acabou identificá-los também até pelas mídias, pelas redes sociais, já que eles faziam isso aí direto, ficavam se vangloriando aí nas mídias sociais. Nos bairros São João de Deus e Niterói, a movimentação foi intensa durante toda a manhã. Algumas entradas que dão acesso ao local conhecido como Lajinha foram fechadas pelos policiais. Veículos foram vistoriados e muitas pessoas revistadas. A investigação começou há 7 meses e a polícia identificou 26 pessoas envolvidas em diversos crimes em Divinópolis, principalmente roubo de veículos, assaltos a residências e tráfico de drogas. A apuração apontou que estes suspeitos formaram 3 grupos de atuação criminosa na cidade. A partir do momento que eles emprestavam armas, às vezes auxiliavam em fuga, emprestavam também veículos e também guardavam materiais, objetos de crimes, justamente para ocultar esses bens e também até para vender. A Polícia Civil fez uma operação recentemente e outras vão continuar acontecendo com o objetivo de realmente reduzir o crime. A OAB confirmou hoje que a revista de advogados durante a entrada nos presídios é menos rigorosa, ao contrário do que disse a Secretaria de Defesa Social. Ontem nós mostramos a prisão do advogado que entrou na penitenciária Nelson Hungria em Contagem com uma televisão recheada de celulares, chips e baterias. Um representante da OAB acompanhou a ocorrência na delegacia. O advogado Ronaldo Vieira de Carvalho, de 53 anos, foi ouvido e liberado. Ele tentou entrar com esta televisão em uma caixa lacrada na penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria. E dentro do aparelho havia 3 celulares, 5 baterias e 16 chips. A OAB abriu um processo para investigar a conduta do advogado. Ele será ouvido, poderá oferecer sua defesa e imediatamente o tribunal vai realizar o julgamento. As penalidades previstas no Estatuto chegam até a exclusão do advogado. De acordo com o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ao tentar entrar com o televisor no presídio, o advogado assumiu o risco de cometer o crime. Se condenado, a pena aplicada será de 3 meses a 1 ano de detenção. Porém, segundo o Código Penal, quem sofre pena de até 4 anos no Brasil pode cumpri-la em liberdade, pagando multa ou prestando serviço à sociedade. Um televisor que, se não me engano, você me explicou, estava lacrado, mas que poderia ter colocado em funcionamento na porta do presídio, algo dessa natureza, para que ele tivesse plena certeza de que estava com um produto lícito para entrar no presídio. A Secretaria de Estado de Defesa Social informou que todas as pessoas que têm acesso às unidades prisionais passam pela mesma revista. Mas, segundo a OAB, a entrada dos advogados é mais flexível. Por estar exercendo a profissão,
sem dúvida nenhum, respeito pela atividade da advocacia. A revista no presídio é só no detector eletrônico de metais. Não tem essa revista pessoal de ficar palpando advogado para ver se ele está levando algum produto dessa natureza. Um protesto dos servidores do Cefet parou a Avenida Amazonas, em BH, nessa manhã. Sindicalistas impediram a entrada de professores e alunos na instituição. A polícia foi chamada. Motoristas irritados aqui com o trânsito parado aqui na frente. Buzinaço. Tá parado aí há muito tempo, moço? Já tem uns 10, 15 minutos já, precisa trabalhar e o pessoal fazendo greve atrapalha, né? A gente está com a hora marcada numa cirurgia e não consegue chegar no lugar. Que contradição! Tem dinheiro para banqueiro, mas não tem para educação. Os técnicos do setor administrativo das instituições de ensino federal estão em greve desde o mês de maio. O protesto de hoje é reforçado pelos estudantes que resolveram não entrar nas salas de aula para chamar a atenção do poder público também sobre o corte nas verbas de ensino. Nós estamos apoiando a greve dos técnicos administrativos devido a grandes cortes da verba destinada à educação. Foram 9 bilhões e meio. Quem se diz pátria educadora não corta verba de educação, o que eu acho muito errado, porque um dos primeiros cortes que eles fizeram foi na educação. 90% das bolsas foram cortadas. Eu tenho colegas que não podem vir para a escola porque não tem dinheiro para pagar as passagens. A greve de funcionários afeta em Minas Gerais 11 universidades e 60 institutos de ensino. Segundo o sindicato, o movimento é nacional e as negociações se arrastam em Brasília. A nossa questão salarial é em relação a 27,3% da perda inflacionária de 2011 a 2016. Uma equipe da aeronáutica deve chegar ainda nesta noite a Tumiritinga, no Vale do Rio Doce, para investigar a queda do avião que matou o prefeito de Central de Minas e um funcionário dele. Os corpos das vítimas vão ser enterrados amanhã. Este vídeo, gravado pouco antes da queda, mostra o avião descontrolado. Logo depois, é possível ouvir o barulho da explosão. A aeronave que caiu em Tumiritinga era pilotada por Genil Mata da Cruz, prefeito de Central de Minas. Com ele estava o funcionário Douglas Silva. Os dois morreram carbonizados. Os corpos foram trazidos para o IML de Governador Valadares. No momento do acidente, as vítimas sobrevoavam a fazenda do prefeito, ocupada há 10 dias por um grupo ligado ao MST. Testemunhas disseram que 2 aeronaves jogavam bombas caseiras na direção das famílias quando um dos explosivos atingiu a asa do avião do prefeito. Ficou em média de 1 hora bombardeando o acampamento o tempo todo. Depois o avião veio, passou primeiramente baixinho, olhando se tinha jeito de pegar mais firme. Aí começou a jogar bomba de nós, jogando bomba. Depois de 1 hora desse bate-bate aí, eles pararam, veio pra cá. Um caiu aqui, pegou fogo, tá queimando ali, igual vocês estão vendo. E o outro viu que o outro caiu e foi embora. O advogado do prefeito nega a acusação e afirma que o sobrevoo era para tirar fotos da área ocupada. Peritos encontraram sacolas com querosene na fazenda. As causas do acidente são investigadas. A Prefeitura de Central de Minas decretou luto oficial de 3 dias. Uma perca muito grande para Central de Minas, para os amigos, para a classe mais fraca, os mais ricos, tudo adorava ele. A gente vai sentir muita falta dele. Foi uma perda muito difícil para Central de Minas, porque nós perdemos um grande homem. Com certeza nós vamos estar fazendo aí o trabalho e dando sequência naquilo que foi planejado para Central de Minas. Guardas municipais fizeram hoje uma operação para coibir o uso do cerol. Foi na região leste de Belo Horizonte. 30 homens participaram da operação que aconteceu na pista de Cooper da Avenida dos Andradas, no bairro Santa Efigênia. Nimaide Araújo, de 26 anos, além de 2 menores, foram flagrados soltando papagaio com linha de cerol. O material foi apreendido. Uma linha chilena feita com material químico e 4 vezes mais cortante que o cerol foi encontrada e recolhida. Ainda segundo os guardas municipais, durante o patrulhamento, José Dias Almeida, de 21 anos, e Anderson da Silva, de 24, foram pegos fumando substância semelhante à maconha. Um cigarro e alguns cachimbos foram apreendidos. A dupla estava com um menino de 7 anos, irmão de José. A criança e os jovens foram levados para a delegacia. O foco principalmente é a prevenção, a conscientização, mas sendo flagrado no ato de contravenção penal, o ato infracional, o crime será levado até a justiça.
Uma criança de 6 anos foi deixada pelo pai presa dentro de um carro estacionado no centro de BH. Guardas municipais foram acionados e um chaveiro chamado para abrir a porta do veículo. A garotinha ficou presa no banco de trás do veículo por cerca de 1 hora. Eu faço tratamento aqui no Hospital das Clínicas, aí a gente trouxe ela. E ele me deixou aqui e foi lá no centro resolver algumas coisas. E acabou esquecendo ela dentro do carro. Mesmo com os vidros escuros, pedestres viram que a criança estava trancada no carro e acionaram a guarda municipal. Um chaveiro foi chamado para abrir o veículo. Depois de resgatada, ainda muito assustada, a garotinha passou o número de telefone da avó para os guardas. O pai foi localizado e apareceu no local. A princípio ele falou que tinha esquecido a criança. Nossa, esqueci ela aí, eu tô apavorado, saí meio nervoso. E realmente eu esqueci ali dentro. Mas depois ele mudou essa versão. Falou que não teria esquecido, que foi rápido, que teria deixado ela ali alguns minutos. A mãe disse que a rotina da família mudou nesta semana. A menina fica na creche pela manhã, mas as férias escolares começaram ontem. Que ela sempre fica na escola. Então acabou saindo da rotina mesmo, mas graças a Deus já tá tudo resolvido. A lição veio da própria criança que, brincando com o nosso microfone, mandou um recado para o pai. Se eu fosse a mãe da criança, eu xingaria o pai enorme. Resolvido. Depois da denúncia feita pelo Jornal da Alterosa, uma equipe da Prefeitura da capital esteve no lixão do bairro Santa Teresa para limpar o local. Segundo os moradores da Vila São Vicente, o problema começou há cerca de um mês, quando o caminhão que recolhe o material parou de passar. Resultado, uma montanha de sujeira e muitas reclamações. Tanto bichinho, né? Tem lagartixa, tem barata, tem cachorro morto, tá tudo fedendo. Quando chove, desce o lixo todo aqui para as bocas de lobo, fica aquele trem aqui horrível, né? Mas, de acordo com a prefeitura, o lixo doméstico da vila é recolhido normalmente, de porta em porta, 3 vezes por semana. Segundo a Regional Leste, o bota-fora da rua Nefelina é clandestino. Mesmo assim, já que muitas pessoas jogam ali todo tipo de material, a limpeza é feita. Hoje, para recolher tudo, foi preciso um trator. As 9 toneladas de material foram levadas para o aterro Maquiné, em Sabará, na região metropolitana. Estão abertas as inscrições para o prêmio Jornal na Escola, uma parceria entre o Jornal Estado de Minas e o Centro Universitário UniBH. O concurso quer estimular a leitura e a escrita dos estudantes das redes pública e particular da capital e região metropolitana. Hoje foi o último dia de aula, mas parte da turma do 3º ano ainda está na sala. É que muitos vão aproveitar as férias para continuar com foco nos cadernos. Os alunos estão participando do prêmio Jornal na Escola, promovido pelo Estado de Minas. Acho que força a gente a fazer um trabalho melhor, a gente se esforçar mais. Eu acho que vai ser uma batalha aí, que todo mundo vai conseguir fazer uma coisa bem e vai se esforçar bastante, vai fazer o melhor. Quanto mais você escreve, mais você lê, mais você vai aprendendo e mais você vai poder adquirir mais experiência e poder fazer uma redação cada vez melhor. Bruna é do 2º ano, mas também vai participar. Dá aquela sensação de ansiedade, de competição, eu acho que é bem interessante. Caroline, do 1º ano, também. E já está cheia de ideias. O tema é gentileza urbana. A gente pode ajudar um cego a atravessar a rua, parar um carro para um pedestre atravessar. A gente pode dar lugar para uma pessoa no ônibus. Pode ser vivido no nosso cotidiano normalmente, assim. Eu acho que, e muitas vezes a gente não pratica isso, né? Estão muito preocupados nessa fase com a preparação para o Enem. E eu acho que é uma forma de escrever um texto que tem uma temática diferente do Enem. O concurso é voltado para alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares da região metropolitana de Belo Horizonte. E para incentivar ainda mais os participantes, além de prêmios, os 3 primeiros colocados vão levar bolsas de estudo de até 100% para cursos de graduação. Esta diretora do UniBH explica que serão avaliados critérios como adequação ao tema,
conteúdo, ortografia e gramática e explica que envolver adolescentes em um concurso de redação é essencial para desenvolver a cidadania. À medida em que ele desenvolve essa capacidade de leitura e de escrita, ele consegue fortalecer as relações que ele estabelece com o mundo, porque ele passa a viver em um mundo em que ele é capaz, um mundo que ele é capaz de entender, um mundo que ele é capaz de interpretar. E isso faz parte do processo de construção de cidadania. As inscrições vão até o dia 10 de agosto. Todas as informações estão no site que aparece aí na sua tela. A gente volta já. Uma exposição reúne 45 obras de 15 jovens artistas italianos na Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte. Eles são da região do Piemonte, no norte da Itália, que tem muito a ver com Minas Gerais. Traços e cores fortes, paisagens sombrias, obras que expressam dor. Outras juntam rostos conhecidos mundialmente. O ex-presidente Lula se funde ao do astronauta Yuri Gagarin. As 45 obras são de 15 artistas contemporâneos da Itália, todos da região de Piemonte, um local que, segundo o curador da exposição, tem muitas semelhanças com Minas Gerais. Se na Itália se falar de uma gente que é desconfiada, retraída, pão dura, não gosta da mudança, refratária à mudança, eles vão dizer, são os piemonteses. Aqui no Brasil vão falar que somos nós. E tudo isso num ambiente cercado de montanhas, né? Algumas obras reúnem misturas ousadas. Este artista fez dos papéis de parede uma tela. A personagem do livro Christiane F. também foi lembrada. Em quase todas as obras, o tradicionalismo da pintura e a inovação tecnológica caminham lado a lado. É o caso destes 3 quadros da artista Laura Punho. A pintura foi feita em cima de fotos capturadas por satélites. Nesta outra obra, um braço mecânico usado na indústria automotiva se transformou em obra de arte. Ao invés da solda, uma câmera captura imagens que são projetadas de maneira psicodélica em um telão. Ele é legal, eu fico olhando pra ele. Aí quando ele aponta a câmera pra mim, eu apareço lá naquele telão. Ele se move, grava a gente. Eu não sei como é que ele desenha, mas é automático. O público pode conferir a mostra até 7 de setembro na Casa Fiat, na Praça da Liberdade. A entrada é de graça. Uma das maiores companhias brasileiras de dança contemporânea completa 40 anos. Eu estou falando do Grupo Corpo, que começa uma nova temporada em agosto. 2 novos espetáculos fazem parte das comemorações. Dança Sinfônica foi coreografado por Rodrigo Pederneiras, um dos fundadores do Grupo Corpo. A trilha sonora é de Marco Antônio Guimarães. A coreografia de Suíte Branca é de Cássia Abranches, que foi bailarina da companhia por mais de 10 anos. Logo que eu recebi a trilha, eu comecei a brincar um pouco com os bailarinos, exatamente para entender por onde eu iria, né? E aí eu senti muito forte que tudo que eu fazia com eles tinha uma sensação de queda. E aí eu disse, isso é legal. Essa foi a primeira vez que a banda Skank cria uma música para um grupo de dança. Não foi nada muito complicado para o Skank ir para o estúdio e pensar em 30 minutos de música que pudesse servir a uma coreografia, um balé, uma arte diferente da nossa. No dia 1º de abril de 1976, um ano após a fundação, subia ao palco do Palácio das Artes Maria Maria, o balé que inaugurou a trajetória do Grupo Corpo. A trilha também foi assinada por talentos mineiros como Milton Nascimento e Fernando Brant. É claro que são 40 anos e todo mundo sabe, tem que comemorar, tem que fazer alguma coisa e tudo, mas a minha preocupação é sempre com 41 ou 42, o que vem pela frente. E é justamente aqui no Palácio das Artes que o grupo começa as comemorações dos 40 anos. Serão 5 apresentações. Depois, eles seguem com as novas criações para São Paulo e para o Rio de Janeiro. A gente só podia estrear no Palácio das Artes, então é óbvio que é uma grande delícia. Mas como toda estreia é isso, a gente faz a estreia, faz a turnê nacional, a turnê brasileira, depois a gente vai para o mundo. O Grupo Corpo é uma das principais companhias de dança contemporânea do mundo. Um orgulho para quem faz parte dessa história. Cada espetáculo tem uma novidade, tem uma sonoridade diferente. Então, eu acho que assim,
É um lugar comum, mas é um lugar que dá essa adrenalina sempre. É um grupo que eu cresci vendo, né, acompanhando desde quando eu comecei a dançar. E hoje estar no meio deles é uma coisa muito boa para mim, assim, eu tô sentindo muita felicidade. A estreia no Palácio das Artes é no dia 5 de agosto. A edição desta quarta termina aqui. Amanhã a gente está de volta às 6h45. Boa noite para você. Tchau.